Bem-vindo ao processo da segurança digital. Meu nome é Rafael e hoje eu vou falar sobre processadores que dá para fazer o overclocking, certo? Alguns de vocês querem fazer o overclocking no processador, potencialmente. Alguns de vocês só querem usar o computador, normalmente. Não tem nada de errado com isso. Cada um tem uma preferência. E tem alguns que fazem o downclock do processador. Depois eu explico por quê. Mas enfim, o que eu tenho aqui é uma tabela ou a página do site da Intel que fala sobre os processadores, para que eles servem, quais as letras dele, a geração e tudo mais, tá? E é importante saber se você quer fazer alguma aplicação mais forte ou se você quer gastar menos energia, dependendo do seu computador, do sistema operacional e por aí vai, tá? Então hoje eu vou falar sobre os processadores que dá para fazer overclock, os que são para uso normal, são para uso mais light, vamos dizer assim. Enfim, vamos começar com o modelo, né? Porque tem alguns processadores que é geração 10, geração 9, do 8, e aí fica confuso o nome, você fica assim, poxa, mas o que que é isso? Na verdade, eu não sei de nenhum processador, eu só sei da nomenclatura, vamos dizer assim. Então vamos lá. Eu lembro dos processadores que eu tive, mas enfim, esse é outro negócio. Vamos lá. O primeiro que a gente tem que saber é o seguinte: tudo que termina assim, 10.000, geração 10, 10.000, geração 9, 9.000, geração 8, 8.000. Então toda vez que você vê 10, 9, 8 aqui, é 8.000, 7.000, 6.000, 5.000, é geração do processador. 5.000, geração 5. 6.000, geração 6. Por aí vai. Isso é fácil. O 310, esse é o númerozinho que identifica a geração 9. Processador e 3, 5, 7 e 9, todo mundo já sabe, não preciso ficar falando muito sobre isso. Agora, tem uma coisa que é importante saber se você quer fazer overclocking ou se você quer um computador mais forte. É a letra. Porque às vezes você tem um processador 9900 e um 9900K, por exemplo, tá ali. O que são essas letras? O que elas significam, né? Então vamos lá para baixo, que tem uma tabela, tá? E vamos falar sobre essa tabela agora, tá? O K significa que o processador é desbloqueado. O que significa? Significa que você pode fazer o overclocking. Então, se por exemplo tiver 9900K, o K, você pode fazer o overclocking no processador. Agora, se for uma mais antiga, eu acho que não tem essa letra. Tem, por exemplo, na, na primeira ou segunda geração, era usado a letra C para unlocked. Não sei porque mudaram de C para cá. Assim, a Intel faz a nomenclatura dela. Então, o K nos processadores, acho que de 10.000 para cima, para dizer que é desbloqueado, é o K. Tá? Aí tem outros. O F significa que ele requer um gráfico discreto. O que significa isso? Ou ele precisa de uma placa de vídeo, ou ele tem ele precisa de acho que ele precisa de uma placa de vídeo. Quer ver? Require discrete graphics. CPU tá falando que ele precisa. Para esse processador aqui, o F significa que você precisa comprar uma placa de vídeo, tá? É o que significa aqui. O T significa que ele é optimizado para energia. Então tem alguns processadores que vai usar bem pouco energia, tá? Aí, alguns processadores eles vão usar menos que 5, sei lá, acho que 4.5 watts. Se eu lembro direito, certo?
O KS é edição especial. O S, né? Tá aqui. O K é desbloqueado e o S é edição especial. H, High Performance Graphics, significa que o processador tem o chipzinho gráfico. HK significa que o processador tem o chipzinho gráfico de performance rápida com ele é desbloqueado, tá? Sem bloqueio, vamos dizer assim. Então tem algumas letras aqui, depois tem a letra U, depois tem umas outras letras aqui. Então vai depender, tá vendo? Ó, essa é geração 9. Geração 8 vai mudar um pouco, tá? O K ainda na geração 8 ele significa que é desbloqueado. O U é Ultra Low Power. Diferença do T para U, acho que não tem quase nenhuma. Acho que a U ele consome 10 watts e a T consome menos que 5, 6 watts. Assim, eu estou chutando o número, mas eu sei que é baixo. E o G, ele tem um gráfico, vamos dizer assim, a placa de vídeo junta, tá? O Y também significa que ele usa uma... Ele usa pouca energia, tá? Então, você pode perceber que, assim, muda a geração, às vezes eles mudam uma letrinha, muda o que significa, tal. Então, assim, para ficar mais esperto, se você quiser. Mas se você quiser fazer o overclocking mesmo, você precisa de um processador com HK. Significa que os outros não conseguem fazer overclocking? Não necessariamente. Às vezes você pode fazer o overclocking em outros tipos aí de processadores, talvez, tá? Aí eu acho que é melhor falar um pouco sobre overclocking agora. Para você fazer um overclock legal, você precisa primeiro entender que o processador tem uma velocidade e ele tem uma voltagem. Corrente não importa muito. Mas o que significa? Significa o seguinte: se o processador tiver pouca voltagem e você colocar uma velocidade muito alta, o processador ele não vai funcionar direito. Assim, naquela voltagem, por exemplo, tem uma voltagem de 1.2. Aí o processador a velocidade dele vai até 3.5. Se você colocar demais, por exemplo, a velocidade em 3.9, a voltagem não vai chegar a voltagem não vai dar conta de quanto o processador está pedindo. E aí o sistema pode reiniciar. Ou ele provavelmente vai reiniciar. Aí o que você precisa fazer? Ajustar a voltagem um pouco para cima. Provavelmente você vai querer ajustar a voltagem para 1.3 ou 1.4, tá? Vamos voltar um pouco, vamos falar do meu processador agora. Por que eu fiz o downclock dele, tá? E é uma coisa bem interessante. Em novembro ou outubro do ano passado, eu fiz como eu posso falar? O water cooling no meu computador. Fiz um loop, tá? Eu montei o loop inteiro. O water cooler é como se fosse o radiador do seu carro. Tem um loop lá de água e a água fica passando lá e tem uma ventoinha que na maioria das vezes não precisa da ventoinha porque o carro está em movimento, mas a ventoinha ela abafa um pouco o calor do radiador, vamos dizer assim. Então, no meu computador tem um loopzinho ali. O problema do meu loop é o seguinte: o meu processador é um AMD 3600. Ele tem 6 núcleos e vai até um Turbo Boost de 4.2. O normal, a velocidade normal dele é de 3.6. Agora o meu processador está em 3.6. Deixa eu só vir aqui, desempenho. 3.6. Quando ele dá o boost, ele vai até 4.2.
não fique muito assim, mas por que que o gráfico tá mostrando só 3 núcleos? É porque esse aqui tá numa máquina virtual. Esqueça um pouco disso agora. Mas enfim. Por que que eu não deixo ter até 4.2? Porque a especificação do loop, do meu loop, é: se eu passar de 60 graus, a água ela vai parar de. É uma água especial, ela vai parar de ter efeito. Então, vamos lá. Se eu passar de 60 graus, vai para 61, 65, 70, a água ela vai perder as propriedades dela de não deixar alga, alguma coisa assim. É, coisas que tem no water loop, sujeira, criar, ou bactéria, ser criada no loop. E tem algumas coisas que também eu preciso falar. Por exemplo, a mangueira começa a queimar o. Queimar no sentido de ficar amarela, tá? Ó, a bomba começa a ter um pouco de efeito, por exemplo. Ela pode parar de funcionar, se me falha a memória. E os conectores também, eles podem começar a ficar ruins, tá? Porque tem um monte de conexão feita ali à mão. E o processador, se eu deixar ele normalmente, ele vai até 4.2. Então a temperatura dele, se eu deixar a 3.6 ou downclock, que é a velocidade abaixada, que ele sempre fica no básico, a temperatura é de 56, 57 quando eu tô fazendo as coisas ali bem fodida. Por exemplo, fazer renderização de vídeo. Eu uso bastante processador. Ah, como não pode passar de 60, 57 já é um limite muito grande. Aí as ventoinhas começam a fazer movimentar bastante, mas não tem problema. Se tá tudo normal ali, não tem problema com isso. Quando eu fiz o meu primeiro, porque eu tive que fazer o loop, as mangueiras ficaram mais amareladas e começou a cheirar líquido. Então por isso que eu troquei. Que pode vazar, né? Imagina vazar na placa de vídeo, placa mãe, aí perde tudo. Então tá aí, por isso que eu fiz o downclock. Se eu deixar 4.2, meu processador, que é o AMD 3600, ele chega até, se não me falha a memória, até 80, 85 graus, mesmo com o cooler, o water cooler. Então, eu acho que por isso é hoje. Um dia, se vocês quiserem ver a minha máquina, eu vou deixar posso deixar uma foto, eu posso postar até um vídeo sobre ela. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser que eu faça. Bem, eu vou fazer um vídeo sobre como fazer o overclock. Esse vídeo só foi introduzir você para tipos de processadores que podem fazer o overclock, tá? Eu vou fazer um outro vídeo depois. Eu vou preparar umas fotos do meu computador para você ver como é feito o overclock, assim, no exemplo no processador da AMD, tá? E é isso. Espero que você tenha gostado e até a próxima.